Nos próximos capítulos de Haja Coração, Beto vai ter um ataque do coração com uma revelação bombástica. O publicitário vai descobrir o que sua mãe anda aprontando na calada da noite com o Henrique e pegar os dois no flagra. Não vai gostar nem um pouco e ainda vai ter uma atitude radical. E isso tudo vai sobrar para Henrique. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Haja Coração. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, se você fosse Beto, o que você faria com a sua mãe? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Henrique, então, chega na recepção da peripécia e dá de cara com Carmela. Ele então pergunta o que ela ainda está fazendo lá e revela que hoje nem é o dia do curso dela. Carmela pergunta se a presença dela está incomodando e também pergunta se é por isso que Henrique vive querendo derrubar ela. Henrique ri e diz que imagina que ele vai querer se preocupar com ela. Ele ainda diz que para ele, ela nem sequer existe. Carmela responde que Henrique tem uma chance e que é para ele pedir desculpas para ela por todas as grosserias e humilhações que ele já fez ela passar, ou ela vai colocá-lo para fora da peripécia. Henrique ri e pergunta se ela ouviu o que acabou de dizer e que isso é para rir mesmo. Carmela diz que ele pode rir mesmo. Henrique então começa a perder a paciência e pergunta por que é que ela está com esse tonzinho irônico. E pergunta se ela está se achando só porque Rodrigo está namorando a mãe dela ou porque ela está amiguinha de Beto. Ele ainda revela que nessa produtora todo mundo conhece ele e sabe quem ele é. Carmela pergunta: será que sabem mesmo? Henrique diz que ele precisa trabalhar e vai falar com a moça da recepção. Ele diz que precisa de um favor e que a moça que vai limpar o seu apartamento vai passar na empresa para pegar as chaves. Ele então entrega as chaves para a moça e diz para ela entregar para outra moça que vai fazer a faxina em seu apartamento. E tudo isso é feito na frente de Carmela. Henrique então sai e a moça da recepção diz que está em seu horário de almoço. Se levanta da mesa, dá tchau para Carmela e sai. No mesmo momento, Carmela pega a chave que Henrique deixou na mesa e guarda. Do lado de fora da empresa, Carmela pergunta para o manobrista onde tem um chaveiro mais perto. O manobrista indica e com a chave na mão, Carmela diz que eles vão ver o que Beto vai achar quando souber que Henrique está pegando a mãe dele. Ela então volta para a empresa e deixa a chave em cima da mesa. A recepcionista chega e Carmela diz que ela está esperando Beto chegar porque ela precisa falar com ele sobre uma campanha. Na sala de Henrique, ele vai conversando com Penélope e combinando deles se encontrarem mais tarde. Mas Carmela, de repente, aparece na porta sem que Henrique perceba e começa a escutar que Henrique vai levar Penélope no apartamento dele. Beto então chega na peripécia e já informado que Carmela está esperando por ele. Ele diz para Rodrigo que a visita da cunhadinha dá até arrepio. Ele então entra em sua sala e encontra com Carmela deitada em seu sofá. Ele chama por ela e pergunta se ela estava esperando por ele. Carmela diz que há horas. Ela então
mostra uma foto dela na revista que está toda photoshopada e que nem parece ela. Beto diz que Henrique tinha mesmo falado que a foto não tinha ficado legal e que teve que dar umas retocadinhas, mas que isso sempre acontece e se senta. Carmela brava se levanta e diz que acontece nada e que isso é implicância do capacho dele. Ela ainda diz que desde que ela chegou lá, Henrique fica arrumando jeito de dificultar a vida dela. Beto diz que Henrique sabe que Carmela ajudou ele a separar Apolo e Tancinha e que ele sempre foi contra, mas que Henrique nunca faria nada para prejudicar Carmela. Carmela diz que sabe bem e que se Henrique fura o olho do próprio amigo e chefe, imagina dela. Beto pergunta do que ela está falando. Carmela se senta de novo e diz que Henrique não presta e que fica rindo da cara de Beto pelas costas dele e que tá traindo Beto há maior tempão. Beto diz que ele não é só um assistente não e que Henrique é amigo dele e é como um irmão. Carmela diz que Beto é muito bobo e que ele não sabe a cobra que está criando. Ela então se levanta e pergunta se Beto sabe quem é a coroa que o Baby Boff está namorando. Beto diz que é claro que ele sabe e que é aquela ex-BBB que de coroa não tem nada e que nem diz que Leonora tem 50 anos e 2 filhos da idade dele. Carmela fala que ela não disse que não tem. Beto começa a não entender mais nada e diz que Henrique falou que a namorada dele tem 2 filhos adultos. Carmela diz que ela até conhece um desses filhos e que está conversando com um deles agora. Beto ainda não entende e Carmela manda Beto acordar e diz que Henrique está pegando Penélope. Beto se levanta e diz que Carmela está maluca e que é para ela tomar cuidado com o jeito que ela fala da mãe dele. Carmela diz que também achou estranho essa história de Leonora ter 50 anos, mas que aquela lá não tem cara nenhuma de ser mãe de família. Beto diz que isso não faz sentido. Carmela diz que Leonora mora com a mãe de Beto e que vai ver, uma está encobrindo a outra. Beto diz que a mãe dele e o Henrique nunca iam fazer isso com ele e que é muita traição. Carmela pede calma e pega as chaves na bolsa dela e diz que essa chave do apartamento de Henrique e que se ele não acredita nela é para ele ir até lá e ver com os próprios olhos e que eles marcaram de se encontrar lá mais tarde. Beto diz que não e que ele não vai invadir o apartamento do amigo dele porque isso não é certo. Carmela manda ele parar de pensar no que é certo e no que é errado. Beto pergunta se ele não está tirando com a cara dele. Carmela diz que já provou que é parceira de Beto. Beto diz que é hoje à noite e aponta o dedo para Carmela. Carmela diz que é para ele esperar um pouco e ir, e que aí sim ele vai descobrir quem é o Henrique de verdade e coloca a chave no dedo de Beto. Já no apartamento, Henrique e Penélope já começam com seus amassos e ela já ia tirando a roupa dele. Mas de repente, Beto chega no apartamento de Henrique e chama por eles. Os dois saem dos amassos e Beto pergunta que baixaria é essa. Penélope pergunta o que ele está fazendo ali. Beto diz que esse tempo todo eles estavam enganando ele. Henrique diz que Beto não tem o direito de entrar na casa dele assim. Beto pergunta o que Henrique está falando e diz que ele traiu a sua confiança pegando Penélope. Beto então dá um soco no rosto de Henrique que cai na mesa quebrando tudo. Penélope segura Beto e pergunta se Henrique está bem. Henrique diz que Beto está nervoso e que ele tem que ouvir para entender o que está acontecendo. Beto puxa sua mãe pelo braço e diz para eles irem embora,
Mas Penélope se solta e diz que ela não vai e que não é mais criança. Beto diz que ela está agindo como ficando com um cara da mesma idade de Henrique. Ele novamente puxa ela para ir embora e que em casa eles conversam. Henrique manda Beto soltar ela, mas Beto se irrita mais ainda, dizendo que é para Henrique não cantar de galo para cima dele. Beto então empurra Henrique para a parede e Penélope fica pedindo para o filho parar. Beto começa a socar Henrique, mas Henrique não se intimida, parte para cima de Beto e dá um soco na cara dele. Enquanto isso, Penélope fica falando para eles pararem com isso. Os dois começam a rolar pelo sofá e pelo chão, e Penélope diz que está pedindo para eles pararem, e Henrique diz que Beto está entendendo tudo errado. Beto então pega Henrique pelo pescoço e Penélope vai gritando para eles pararem. Henrique então consegue se soltar e sai da briga. Beto diz que vai acabar com a raça de Henrique. Penélope manda o filho parar porque ela está mandando. Beto diz que ajudou o Henrique, colocou ele como braço direito, arranjou um emprego para ele e que ele faz isso. Henrique diz que quando conheceu Penélope, ele não sabia da vida dela e que nem podia imaginar que era a mãe de Beto. Penélope diz que ele está falando a verdade e que quando eles se conheceram, eles nem falavam da vida pessoal um do outro. Beto diz que eles não falavam porque ficavam se pegando. Furiosa, Penélope manda Beto calar a boca, porque ali ninguém fica se pegando. Ela então revela que ela e Henrique têm um relacionamento. Henrique diz que não sabia que era a mãe de Beto e que ele só foi descobrir esses dias. Beto pergunta se eles estão tirando ele para otário e também pergunta se eles querem que ele acredite nisso. Beto ainda diz que Henrique já devia dar em cima de sua mãe quando ela ia visitar eles, e ainda que ela largou o pai dele para ficar com o Henrique. Beto ia para cima de Henrique, mas Penélope entra na frente e consegue impedir. Penélope, furiosa, diz que não admite que Beto se intrometa assim na vida dela e que ela passou 30 anos casada com alguém que simplesmente ignorava ela. Ela começa a dizer que o pai de Beto preferia ir para um churrasco, ir para futebol, do que ficar em casa fazendo um carinho nela ou apenas dando a atenção que era necessário e também a companhia. Ela então diz que cansou daquele machista mulherengo que nunca deu valor a ela e que ela quer e merece ser feliz e que Henrique faz ela muito feliz. Beto interrompe ela e diz que é para eles irem embora e que lá ela não fica mais. Penélope diz que ela vai ficar e que quem tem que ficar também é Beto, caso ele queira esclarecer toda essa história, mas que ele tem que ficar civilizadamente. Henrique diz que eles iam contar para Beto e que só estavam esperando um momento bom para isso. Beto diz que é para sua mãe ficar aí com o Baby Boff, mas que também é para Penélope esquecer dele e esquecer que tem um filho. Ele então sai e Penélope fica chorando muito. Ela se senta e, irritada, pergunta para Henrique como Beto entrou lá e pergunta se ele tem a chave do apartamento dele. Henrique diz que não sabe, mas que ele não deu chave nenhuma para Beto. Penélope então vai até Henrique e pergunta se ele está machucado. Ela começa a olhar ele, mas Henrique diz que isso é o de menos e que ele está preocupado com ela e com Beto. Ele então pede desculpas e diz que não queria que tivesse sido assim. Os dois então se abraçam e Penélope então começa a limpar os ferimentos de Henrique e vai dizendo que ela não criou o Beto dessa forma e que isso era o pai dele que vivia dando mau exemplo. Henrique diz que sabe, mas que também entende o lado de Beto, porque ele está achando que eles enganaram ele
que Penélope separou por causa de Henrique e ainda teve uma mentira de que ele estava tendo um caso com Leonora para encobrir tudo. Penélope diz que sabe e que eles já deviam ter aproveitado alguma oportunidade ou momento e ter contado tudo de uma vez só, mas que ela foi pega de surpresa. Henrique então começa a pedir desculpas e diz que não queria que fosse assim. Penélope diz que se alguém ali tem que pedir desculpas, esse alguém é ela, porque é ela que é a culpada por ter um filho tão ciumento, mas que ela tem certeza que tudo vai se ajeitar. Henrique diz que conhece Beto e que ele vai até perdoar Penélope, mas que ele perdeu seu melhor amigo para sempre. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você assiste a novela. Até mais!